Graça e paz, bom dia. Graça e paz, amados. Bom dia. Estamos começando o primeiro culto desse domingo e eu tenho certeza que vai ser um domingo de bênçãos, um domingo onde o Senhor vai agir, vai falar conosco. Então, fica conosco até o final dessa live. Se você tiver um pedido de oração, deixa registrado seu pedido de oração aí para que a gente possa orar e clamar ao Senhor pela sua vida. Também vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, é muito importante o seu compartilhamento, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, compartilha na sua linha do tempo, compartilha aí com os seus amigos, naquele grupo do WhatsApp que você faz parte, pega o link, joga lá e eu tenho certeza que mais vidas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui o pastor Andy para a gente dar início oficialmente aqui no nosso culto, né? Graça e paz, filho, seja bem-vindo. Graça e paz, apóstolo, pastor Edu, a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Bom dia a todos, graça e paz. Graças a Deus, né? Falando duas vezes. Então, gente, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 19, versículo 26. A gente vai ler só um versículo hoje, tá bom? Para a gente poder dar início a esse culto da manhã, de domingo. Quero falar algo especial para nós nesta manhã. Gênesis 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Nós vemos nessa história que antes de destruir Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor que foram enviados por Deus para poder resgatar Ló e toda a sua família haviam alertado que eles não poderiam olhar para trás. E quando eu creio que quando foi falado assim que não era para olhar para trás, e a gente pode trazer nos dias de hoje para 2021, de que é o ano que a gente tem que parar de olhar para trás, a gente abandonar o passado, deixar o passado para trás, porque o passado é velho, é antigo, já nos pertence mais. Tudo que aconteceu no nosso passado, tudo que aconteceu referente ao ano de 2020, a gente tem que deixar para trás, extrair muitos ensinamentos do que nós aprendemos ao longo do ano que foi, mas para agora 2021, que é o ano apostólico da aliança, nós temos que focar no novo de Deus, nós temos que focar na aliança com o Senhor, nós temos que focar nas novidades dos céus, na novidade de vida que Deus tem para nós. Então, esqueça o teu passado, esqueça o que ficou para trás, agora parte para o novo, uma nova vida, um novo e vivo caminho que Deus tem para você. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este primeiro culto de domingo e queremos te agradecer por tudo que o Senhor há de fazer nesta manhã. Fale conosco, Senhor, nesta manhã. Fale conosco através do louvor, através da palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Em nome de Jesus, usa a vida dos teus servos para falar conosco, para confirmar a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, porque contigo é sim, sim, não, não. Não há dúvidas com o Senhor. Em nome de Jesus, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti, porque o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua glória, que a Tua manifestação, que os Teus anjos estejam, Senhor, rodeados em nossas casas, em nossos ambientes onde nós estamos assistindo agora essa transmissão, e que cada pessoa que estiver assistindo agora ou mais tarde seja tocado pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque Tu és santo, Tu és poderoso e Tu és o único, Senhor. Em nome de Jesus, não existe outro Deus igual a Ti. Nós te louvamos, Pai, queremos te agradecer por tudo o que o Senhor há de fazer nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo culto às 18h30. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, Rei
reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Você ser reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos declarar sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar sobre as nossas vidas, Pai, sobre os nossos corações. Vamos falar de novo sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Aleluia. Essa é a nossa oração nesse dia. Que o Senhor possa reinar nas nossas vidas, que o Senhor possa reinar no nosso coração, que o Senhor possa tomar o lugar que pertence somente a Ele, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chegou. Depois que essa transmissão já tinha começado, nós estamos no nosso primeiro culto desse domingo, da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. A igreja está marcada aí na publicação. E mais tarde nós temos outro culto também às 18h30, para estarmos aqui celebrando, adorando ao Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós temos aproveitado dessa ferramenta para estarmos conectados, ainda que distantes fisicamente, mas que a gente possa estar conectado, não só de forma online, mas também conectados num só espírito. Então, fica conosco. Se você tiver um pedido de oração, deixa aí também o seu pedido de oração para que a gente possa orar, interceder ao Senhor pela sua vida. Amém? E se você não compartilhou esse vídeo, compartilha, que assim você nos ajuda a alcançar mais vidas, a abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, ministrando a palavra do Senhor, passando para vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo, primeiramente. A minha oração sempre é que eu receba primeiro, que o Senhor fale comigo, que Ele me mostre o que Ele quer para a minha vida, para que eu possa passar para vocês. Porque eu sou igreja, como você também é igreja, então eu não tenho dúvida que a palavra dele é para todos nós, amém? Então abra sua palavra agora em Apocalipse 4:11. Apocalipse, último livro da Bíblia, 4:11. Está escrito: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Feche os teus olhos agora e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua vontade é que tem que ser cumprida, Pai. Tu criaste todas as coisas, Pai, tudo é teu, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E que a tua vontade esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Que possamos agradar o teu coração conforme a tua direção, Senhor. É isso que te peço essa manhã, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja presente aqui agora. Que o teu Espírito Santo esteja presente na casa de cada um que está ouvindo nesse domingo de manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse dia 24 de janeiro de 2021, Senhor, eu te peço que tu estejas falando com cada um, Pai. Aqueles que estarão assistindo depois, Senhor, que tu entres com teu Espírito Santo e que tu fale com cada pessoa, papai. E aquilo que eu, ser humano, falho, não conseguir passar, Senhor, que o teu Espírito Santo venha e complete. É isso que eu te peço esta manhã, no teu amado e santo nome. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele é muito grande, Ele é muito bom. Ele está acima do nosso entendimento. Aqui em Apocalipse 4, ele diz, né, que nós honremos o Senhor, porque Ele criou todas as coisas e tudo foi feito conforme a sua vontade. Então, eu vou falar com vocês hoje, é um tema muito difícil para nós, seres humanos, que temos vontade própria, conseguimos cumprir, que é cumprir a vontade de Deus. Eu tenho certeza que todo ser humano tem um eu, né, que fala muito alto. E nos momentos, a gente acaba sempre fazendo a nossa vontade. E o que eu tenho aprendido com Deus é que isso é um treinamento. Todos os dias você tem que treinar e colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Claro que a nossa tendência é sempre fazer a nossa vontade. Eu vou comprar um carro. A gente não coloca qual o carro. Não, a gente vai, a gente sabe qual marca que a gente gosta, qual a cor, a gente vai escolher. Isso para tudo na vida. Só que Deus, Ele mostra que nós fomos criados por Ele. Ou seja, Ele é o nosso dono. E que nós existimos ainda até hoje pela vontade dEle. Aí você fala para mim, pastor, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio mesmo. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Ele nos
nos deu o livre-arbítrio, mas ele quer ver a nossa dependência. Apesar de ele ter nos dado o livre-arbítrio, ou seja, ele deixa a gente escolher. Ele poderia falar, não, tu não escolhe nada. Quem escolhe sou eu, te criei. Tu é minha criação, eu sou teu dono. Eu vou agir por você. Não, ele deixa. Ele deixa, sim, a gente escolher, a gente quer as nossas escolhas, só que ele quer ver a nossa dependência a ele. Ele quer ver nós colocarmos a vontade dele acima das nossas vontades. E o que eu queria falar contigo essa manhã é exatamente isso. É um exercício diário. Vamos ler Efésios 1, 11. Efésios 1, 11. Vamos ler, então. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos escolhidos conforme a vontade do Pai. Amados, o que nós temos que entender é que a vontade do Pai tem que prevalecer. Deixa eu parar de escurecer aqui. Ou seja, nós temos que entender que a vontade dele tem que estar acima da nossa. Como é difícil. Nós estamos de mudança mais uma vez, né? Já falamos disso há 4 meses atrás. A gente se mudou para este apartamento há 4 meses. Só que depois disso, meu filho veio morar com a gente. Meu filho veio morar com a gente e aí ficou pequeno. Porque eu trabalho em home office, o Felipe trabalha em home office, e a gente tem 2 quartos. Então, o quarto que hoje, que era o home office, também é o quarto do meu filho. Então, tá bem complicado. E a gente achou melhor a gente ir para um outro apartamento. E aí, a nossa vontade foi essa. E aí, o que aconteceu? Quando como eu falei, um exercício diário, né? Quando eu parei para pensar e falei, será que é a vontade de Deus realmente a gente sair daqui? Aí, quando eu comecei a ver os apartamentos, que eu estava para mandar a documentação, a gente faz tudo por um aplicativo, ele é mais rápido, mais prático. Eu falei para o Senhor, a minha vontade é sair daqui porque está apertado. Nós vamos assumir um compromisso mais alto, financeiramente falando, e será que é da tua vontade? Então, se não for da tua vontade, que não aconteça, que não aprove. E quando você realmente fala isso de coração, o Senhor conforta o teu coração se aquilo não der certo. E aí eu mandei a proposta, e aí vem o processo de você mandar a documentação, e quando eu cliquei para mandar a documentação, ele respondeu falando, o seu processo foi completado, estamos avaliando a sua documentação. Como eu já tinha feito há 4 meses atrás, eu já tinha mandado uma documentação, e eles automaticamente assumiram aquela documentação como válida agora. E no mesmo dia, o contrato foi aprovado. Eu nunca vi isso. Né? A outra vez que nós fizemos, demorou uns 2 dias. Essa vez foi na mesma hora. Assim, minutos depois, veio a proposta falando, estamos preparando o seu contrato. Isso mostrou para mim que era da vontade de Deus que nós saíssemos daqui. E aí nós fomos começar a ver os apartamentos, né? E aí já viu 2 pessoas, gostos diferentes, somos seres humanos. Aí o Felipe gostou muito de um apartamento. Eu gostei do apartamento, mas não gostei da localização. Eu gostei muito de um outro apartamento. Que o Felipe gostou do apartamento, mas não gostou da estrutura. E aí nós ficamos naquela, né? E aí, no mesmo momento, eu falei para o Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for para ir no apartamento que o Felipe gostou, o Senhor vai confortar o meu coração, o Senhor não vai me deixar cansar, porque ele era mais longe do que nós estamos hoje, era mais extremo, da Zona Leste. E se for o inverso, o Senhor console o coração do Felipe. E Deus, ele é assim, né? Ele faz, quando você coloca e fala para ele, eu quero que seja a tua vontade, simplesmente ele falou assim para a gente, né? Olha, não é nem a tua vontade, nem a vontade dele. É um terceiro apartamento. E aí foi o que aconteceu. O apartamento que o Felipe gostou, no final eu cedi e falei, não, então vamos fechá-lo. E aí, na hora H, deu uma confusão no processo, na conversa entre o proprietário e o corretor, e nós acabamos a gente perdendo aquele apartamento por esse motivo. E o apartamento que eu gostei
faltando 2 horas para a gente visitar o apartamento, o cara cancelou a visita. Resumindo, os 2 apartamentos caíram fora. A gente tinha visto um outro apartamento que nós tínhamos gostado, não era como os outros 2, mas esse apartamento saiu assim, meia hora, né? Meia hora saiu documentação, eu assinei, o proprietário assinou, tudo digitalmente. Então, quando você coloca nas mãos do Senhor, ele é o teu pai. O nosso pai, ele sempre quer o melhor para a gente. Você que é pai, eu sou pai, eu sempre quero o melhor para os meus filhos. Nós somos pais também da nossa cadela aqui, nós sempre queremos o melhor para ela. A semana atrasada, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. A minha cachorra, eu tinha 2 cachorras, né? Uma de 17 anos e uma de 8. E a minha cachorra de 17 anos, ela estava com câncer há muitos anos. E a gente foi viajar, quando a gente voltou, ela estava pele e osso. Ela não saía mais da caminha. O filho teve que levar comida para ela comer na cama, ela estava muito mal. E num dia de manhã começou a chorar. Nós levamos ela para o veterinário e a veterinária falou, ela está com infecção generalizada, ela está assim, tá sofrendo muito, a gente pode fazer uma cirurgia, tirar o útero, tirar não sei o quê, mas não sei se ela vai sobreviver. E a decisão mais difícil da minha vida foi falar para a veterinária fazer ela dormir. Mas essa era a minha vontade como pai na vida dela, porque eu não queria que ela sofresse mais. Ela não andava mais, ela não comia mais. E o nosso Pai Celeste é a mesma coisa. Ele sempre vai querer o melhor para mim, ele sempre vai querer o melhor para ti. Por mais que nós não achemos que seja o melhor, é o melhor. Temos que confiar nele. E no momento que você confia, que você exerce a sua fé, desculpa, gente, que você exerce a sua fé, ele consola o teu coração, e aquela tua vontade, ela morre. A partir do momento que você crê que a vontade dele é o melhor para a tua vida, é o melhor para a minha vida, a tua vontade, a tua dor, ele tira. Eu sofro, sim, saudades da minha cadela. Sofro. Agora eu vi uma lembrança, por acaso apareceu ela. Deu uma dor, assim. Mas eu tenho certeza que era o melhor para ela. Que ela poderia sofrer muito mais depois. Então, exercite. Todo dia, cada passo que você vai fazer, coloca nas mãos do Senhor e fala, papai, eu quero que a tua vontade se cumpra. Se não for a tua, se essa não é a minha vontade, consola o meu coração. E ele vai fazer isso. Isso é dependência do Senhor em todas as coisas. Vamos abrir Daniel 4:32. Daniel 4:32. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. O Senhor fala aqui para você assim, amado, enquanto você ficar colocando a tua vontade à frente, você vai penar muitas vezes. Ali, mostra o Senhor falando que ele ia comer capim enquanto ele não entendesse que a vontade do Pai é que tinha que prevalecer. Vamos ver mais um versículo, Daniel 2:21. Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Amados, ele faz tudo. Ele pode todas as coisas. Nós estamos aqui agora morrendo de calor, né? Ele pode fazer agora nevar aqui, se ele quiser. Ele pode todas as coisas. Ele muda as estações, ele faz o que ele quiser. Só que nós, seres humanos, temos aquela vontade, não, eu deixo no coração do Pai, né? Eu deixo na vontade do Senhor, eu quero realmente que Ele faça as coisas, né? Aí sábado que vem tem Santos e Palmeiras, final da Libertadores, né? Desculpa aí, mas sou santista. Aí ele é palmeirense. Aí a gente vai falar, não, eu deixei na mão do Senhor, deixa que o Santos ganhe, né?
Não é assim, amado. A gente colocar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ah, pastor, até no esporte, amado, ele é dono de todas as coisas. Ele vai fazer tudo, ele sabe de todas as coisas. A gente nunca sabe de nada. A gente não sabe de nada. Nós nos achamos muito sabichões, né? Sabemos de todas as coisas. Não sabemos de nada. De nada. Eu passei por vários processos trabalhistas. Eu tive sempre um sonho de trabalhar na Nestlé. Eu tive vários sonhos de empresas. O Senhor me abençoou com várias empresas que eu queria. Mas eu sempre tive um sonho. Aliás, eu acho que a única empresa que eu ainda sonhava em trabalhar, e eu nunca trabalhei, foi na Nestlé. Eu trabalhei na Coca-Cola, eu trabalhei na Petrobras, eu trabalhei na Nielsen. Eram 3 grandes sonhos que eu tinha. E o meu quarto sonho era na Nestlé. Eu participei de uns 6 processos na Nestlé. Só que eu nunca fui aprovado. E aí muitas vezes eu chorei, porque eu ficava arrasado, eu ficava muito triste. E eu esquecia de falar o seguinte: Pai, é a tua vontade que prevalece. Se eu tivesse falado isso, eu não teria chorado, eu não teria ficado triste. Por quê? Porque ele consolaria o meu coração. Às vezes a gente não entende que o que parece ser muito bom vai ser a nossa desgraça, vai ser a nossa destruição. Eu estava trabalhando agora no Macro, uma empresa conhecida, estruturada no Brasil, mais de 35 anos no Brasil, e eu ganhava muito bem. Eu estava só 6 meses e apareceu uma proposta de trabalho para ir trabalhar numa empresa que eu nunca tinha ouvido falar. E eu tenho certeza quase que absoluta que se eu comentar aqui, você também não vai conhecer a empresa. E era uma startup, ou seja, o que é uma startup? É uma empresa que está começando ainda, que pode dar certo ou não. E eu recebi uma proposta muito boa financeiramente falando, mas com um risco muito grande, porque eu ia assumir uma responsabilidade 50 vezes maior do que a que eu tinha no Macro. Eu estou criando a minha área, ou seja, de uma empresa que não sei se vai dar certo ou não vai dar certo, mas eu coloquei nas mãos do Senhor. E falei para ele: Pai, nessa altura do campeonato é um grande risco para mim, eu sei. Mas se for da tua vontade, eu tenho certeza que tu vai estar à frente. Em uma semana eu estava aprovado para um cargo que eu particularmente não me sinto 100% à vontade para exercer. Mas eu sei que tem alguém que me capacita. Eu sei que tem alguém que adestra a minha mão naquele momento ali da batalha, porque é uma batalha diária. É uma batalha diária. Então, não queira comer capim enquanto o Senhor pode te dar manjar dos céus. Coloque a tua dependência na mão dele. Declare: Papai, eu quero a tua vontade sobre a minha vida em todas as situações. Muitas vezes a gente corre atrás de uma pessoa para ficar conosco, esquece de colocar nas mãos do Senhor que aquilo que você acha que seria bênção será maldição. A nossa carência muitas vezes faz com que a nossa vontade faça enxergar ouro aonde é lixo. Então, tome cuidado com a sua vida. Não faça coisas ruins com a sua vida. A sua vida é valiosa. Foi Deus que o criou. Ele é o dono. Você pertence a Ele. Você é o templo do Espírito Santo. Não faça. Não faça da sua vida nada. Entregue nas mãos do Senhor. Na hora certa, Ele vai trazer a pessoa certa. Aquela pessoa que vai andar com você os caminhos dele. Muitas vezes nós temos visto isso a vida toda. Pessoas que querem, se juntam a outra pessoa e se afastam da igreja. O pior ainda, né? Se afastam dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor, amados, Ele quer o melhor para a tua vida. Ah, pastor, mas já faz 10 anos. Amados, o Senhor tem te livrado de tanta praia nesses 10 anos, porque a pessoa certa, Ele está separada para você. Amém? Amém? Vamos ler mais um versículo, Tiago 4:13. Isso acho que vai tampar tudo. Vamos lá, então. Tiago 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro.
vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amados, esse versículo, ele exemplifica tudo que eu estou falando. Tudo que eu estou falando. Nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas nós achamos que nós somos o dono da razão. Nós achamos que conhecemos todas as coisas. Nós temos que tomar um cuidado com o nosso eu interior. O orgulhoso, o ser humano é muito orgulhoso. O orgulhoso, ele acha que ele pode todas as coisas. Ele esquece de declarar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você não for fortalecido pelo Senhor, tu não pode nada. Tu não podes nada. Eu estou falando a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor Edu, é a palavra do Senhor. A nossa dependência tem que ser total. Total. Nós estamos arrumando as coisas aqui para mudança, nós vamos mudar sexta-feira que vem. E aí eu fui, comprei a caixa. Claro, mas a gente tem que ter atitude. Claro. Ah, Senhor, eu posso comprar a caixa? Ah, sim, lógico. O ideal, 100% seria a gente colocar a dependência do Senhor em todas as coisas. Mas sejamos sábios também, né? Tem coisas que a gente já sabe que tem que ser feita. Eu vou fazer uma mudança, eu tenho que ter caixas para colocar as coisas dentro da mudança. Então, a gente tem que ter sabedoria para distinguir o que nós temos que pedir para o Senhor. Decisões são decisões. Decisões firmes nós temos que ter. Nós temos que ser seguros naquilo que o Senhor fez. Eu parei para pensar essa semana e eu falei, nossa, nós estamos assumindo um compromisso alto agora. Quase o dobro do que a gente paga hoje. Mas a partir do momento que o Senhor me mostrou, me deu paz no meu coração, de que aquilo que a gente está fazendo, não sei o que está tocando, aquilo que a gente está fazendo é o certo, você não tem que ter dúvida disso. Então, não pense, eu vou fazer aquilo, eu irei fazer aquilo. Não, como diz aqui em Tiago, se for da vontade do Pai, eu irei fazer aquilo. Vamos ler Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5. Está na tela. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amados, como eu falei, é difícil realmente. É difícil. Porque a gente tem vontade própria, né? Então, quando ele diz aqui, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na tua vontade, no teu entendimento. Não se apoie naquilo que você quer fazer. Claro, você pode falar, papai, eu quero muito me mudar daqui. Eu quero muito, Senhor. Essa é a minha vontade. Está muito apertado. Hoje de manhã, como a gente está de mudança, o apartamento já está uma evolução. Aí a gente teve que acordar o nosso filho que está aqui, né, no quarto, para que ele pudesse sair, para que a gente pudesse transmitir aqui o culto. Então, a gente tá difícil para a gente, tá? Ele dorme no chão, ele põe colchão no chão, tira colchão, põe colchão. Tá difícil. Então, essa era a minha vontade. Mas será que era a vontade do Pai? Será que só ele sabe o futuro? Então, essa semana eu parei para pensar e falei, Pai, é um risco isso. Mas eu confiei em Ti e eu sei que Tu farás o melhor para mim. Isso é que dá o conforto no nosso coração. Sabe quando você quer comprar um carro, você já está apertado de grana, mas você até precisa do carro, você fala, poxa, eu vou investir mais X reais agora, eu não estou nem podendo. Coloca nas mãos do Senhor. Mas coloca para o teu coração. Né? Não é só porque eu falei, não. Coloca no teu coração. Papai, eu confio em Ti. Eu sei que Tu és o meu Pai, que me ama, que morreu por mim. Eu sei que Tu queres o melhor para a minha vida. Coloca diante dele. E ele vai fazer as coisas acontecerem. Se não acontecer, ele vai confortar o teu coração. E tu vai entender que não era nesse momento para você fazer aquilo. Isso não vai te trazer tristeza. Isso não vai te trazer dor. É isso que falta para a gente entender. É que a vontade do Pai, ela tem
que ser acima da nossa vontade. O Senhor, Ele é tão lindo, Ele é tão doce, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele sempre quer o melhor para a gente. Ele sempre vai querer o melhor para a gente. E pode ter certeza que tudo aquilo que acontecer na nossa vida, no momento que você coloca a sua vida diante dele, vai ser o melhor para a gente. E aquilo que não acontecer, vai ser o melhor para a gente também. Não era para acontecer. Amém? E para finalizar, eu quero ler o último versículo, que está em Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra, aquilo que está na palavra dele, aqui ele dá todo o direcionamento, toda a direção, todo o entendimento, tudo aquilo que nós precisamos para seguir uma vida boa, uma vida abençoada. E aqui em Salmo 119, 105, ele diz isso, que a palavra dele, ela ilumina os nossos caminhos. A partir do momento em que você lê a palavra e que você entende, e principalmente que você segue a palavra dele, todos os teus caminhos vão estar na luz. Não vai ter escuridão, não vai ter tristeza, não vai ter dor. O Senhor, ele é aquele que clareia a nossa vida. Ele é aquele que mostra para nós os nossos caminhos, os caminhos que devemos seguir. Muitas vezes nós seguimos os nossos caminhos. E muitas vezes, sim, dá certo. Por quê? Porque também era a vontade do Pai. Nós estávamos alinhados com a vontade do Pai. Muitas vezes, não. Muitas vezes dá errado. Por quê? Porque a vontade do Pai não era aquela. Dessa manhã, eu quero te dizer, coloca o teu caminho, coloca a tua vida nas mãos do Pai. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Entenda isso. Por mais difícil que seja deixar a tua vontade, coloque os teus caminhos, a tua vida nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos agora, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, a dependência do Pai. Pai, estou nesse momento, Senhor, primeiramente te agradecendo, Pai, porque tu falas conosco de tantas formas, Pai. Eu nunca ouvi nitidamente a tua voz, mas eu sinto paz no meu coração, Senhor, quando eu coloco a minha vida nas tuas mãos, quando eu declaro que eu sou dependente de ti, tu traz paz no meu coração, muitas vezes quando não é aquilo que eu queria que acontecesse, mas tu me mostra que a tua vontade prevaleceu, Pai. Quero colocar diante de ti, Senhor, a vida dos teus filhos que estão ouvindo agora, Senhor, esta palavra, Pai. Essa palavra curta, mais direta, Senhor, direcionada, Papai, que veio direto do teu trono para a minha vida, Senhor. Eu quero colocar diante de ti a vida de cada um, Pai. Que tu possas, Senhor, falar, Senhor, que tu possas consolar, que tu possas tocar, Senhor, a vida de cada um esta manhã, Pai. A vida de cada um nesse momento que está assistindo este culto, se não for ao vivo, Pai. Queremos declarar, Senhor, dependência. Eu quero profetizar esta manhã sobre a tua vida, meu filho amado. Eu quero profetizar sobre a tua vida, dependência do Senhor, que Ele possa falar contigo, que Ele possa consolar o teu coração, como Ele tem feito comigo, Senhor, nesses últimos tempos, que Ele possa falar contigo, consolar e mostrar que a vontade dEle é quem prevalece, que o nosso eu caia por terra, que o teu eu caia por terra em nome de Jesus, e que Ele derrame sobre a tua vida bênção sem medida, que você seja surpreendido pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida, e que a partir de hoje tu declares: Senhor Jesus, tu és o meu dono, eu dependo de ti, que muitas canções não passem a ser canções, mas que passem a ser
profeticamente aquilo que tu tens declarado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe, amado. Recebe. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada somos sem ele, amado. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Senhor. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Nada sou, perdido sou. Nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Perdido sou sem ti. Eu nada sou. Eu nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Entenda isso, amado. Nós não somos nada, nada sem Ele. Por mais que nós achemos que estamos fazendo a coisa certa, nós estamos perdidos no meio dessa confusão desse mundo. Amém? Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra no seu espírito. Amém. Que você possa, mais do que isso, viver essa palavra. Viver essa dependência. Reconhecer. Eu não sei, nós não sabemos o que você pode estar enfrentando nesses dias, nessa próxima semana.
mas o Senhor que conhece todas as coisas, Ele espera que você se derrame diante dEle, que você se quebrante na presença dEle. E eu tenho certeza que você vai provar de Romanos capítulo 12, verso 2, que diz que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e agradável. Amém? A gente está chegando ao final desse primeiro culto aqui. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você, assim como Ele falou com a gente aqui. E mais tarde, às 18h30, nós estaremos juntos novamente, adorando, celebrando, exaltando ao Senhor. Amém? Eu quero dar também um aviso, a gente vai comunicar aí nas redes sociais nos próximos dias, mas já quero avisar aqui de antemão que o nosso culto presencial estava marcado para o dia 7 de fevereiro, vai ser transferido para o dia 14 de fevereiro. Por quê? Aqui em São Paulo, para quem tem acompanhado os noticiários, né, foram colocadas aí novas regras para essas próximas semanas, entre elas é que nos finais de semana apenas os serviços essenciais possam funcionar. E aí você pode me perguntar, apóstolo, mas a igreja não é um serviço essencial? A igreja, enquanto culto, a comunhão lá no templo, não é um serviço essencial se ela não existir fora do templo, se ela não estiver tendo as vidas cuidadas, se não houver unidade, se não houver comunhão. Não adianta somente se reunir para um culto e acabou o culto, todo mundo vai embora. Então, nós entendemos que, diante dessas novas regras aí, que vão valer para essas próximas 2 semanas, dia 7, né? O nosso culto seria no dia 7, o mais prudente é que a gente altere para o dia 14, né? E aguardar, né? E ainda assim, ficamos sobre aviso, porque, em primeiro lugar, tenho sempre batido nessa tecla, nós vamos nos preocupar com o bem-estar, com a saúde de cada um dos discípulos da igreja. E você pode dizer, mas tem gente que vai trabalhar, tem gente que sai para passear, que faz isso, faz aquilo, mas nós, enquanto igreja, não vamos carregar a responsabilidade de expor as pessoas ao vírus. Nós, enquanto igreja, não queremos carregar essa responsabilidade, entendemos que a forma mais sábia é a gente obedecer cada uma das orientações que precisam ser colocadas, independente se nós concordamos ou não, se vem de partido A, B ou C, a nossa parte é cumprir com essas ordens. Então, por isso, no dia 7 vai ficar para o dia 14 e se houver qualquer alteração, nós também alteraríamos se for necessário. Amém? Mas só lembrando disso, e mais tarde, às 18h30, a gente vai estar online. Quarta-feira agora, às 20 horas, retornam os nossos cultos lá no Instagram, a partir das 20 horas. Você pode me seguir lá, @apóstolofelipe12. Você me segue lá no Instagram, que quando começar a live no Instagram, te manda uma notificação e você vai participar com a gente também. São cultos muito abençoados lá nas quartas-feiras. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Nós te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até às 18h30. Deus abençoe, amados.